A pergunta que eu começo fazendo para você: maldade ou acerto de contas? Tem as imagens aí, Taubaté, por favor? Você vê aqui algumas pessoas em volta, o pessoal do SAMU, a polícia militar, socorrendo um rapaz. Mas o que aconteceu, João? Eu já vou te contar. Ontem à noite, em um terreno abandonado, na região central aqui da capital, um jovem em situação de rua, ou seja, morador de rua, identificado como Paulo Borges, só 24 anos. Olha o que fizeram com ele. Espancaram o Paulo, bateram muito, bateram bastante nele, amarraram o rapaz e depois, como se não bastasse, foram lá e atearam fogo. É isso, botaram fogo no rapaz, que tinha apanhado muito, tinha sido amarrado e ainda teve o corpo queimado. A Glaucinha Araújo, ela está aqui na região central da capital, onde tudo aconteceu. Eu falei de um terreno, é esse o terreno, Glaucinha Araújo. Bom dia para você, bem-vinda ao Correio Manhã, Glaucinha. Olá, João, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Correio Manhã. Olha, João, o cenário desse crime foi aqui, ó. Esse terreno baldio que fica na lateral da rua General Osório, aqui no centro de João Pessoa. A informação que o Paulo deu à polícia, ao Corpo de Bombeiros, quando estava sendo socorrido, é que estava aqui, nesse terreno, porque ele sempre fica dormindo nesse local. E quando ele estava aqui à noite, por volta das 8 horas, 3 homens chegaram, jogaram álcool no corpo dele, atearam fogo e ainda espancaram. O que o Paulo fez? Desesperado, com as chamas consumindo o corpo dele, ele saiu daí, olha, saiu na carreira, desceu essa parte, porque você está vendo a quantidade de mato e a dificuldade que é para passar para lá, que eu até tentei chegar ali mais próximo, mas eu não consegui. Então ele desceu tudo isso, voltou por aqui, por essa pista, olha, seguiu até o Parque Solon de Lucena, Alagoa, onde foi socorrido. Para você ter uma ideia, as chamas eram tão altas, fogo tão intenso, que o Corpo de Bombeiros foi acionado para o local, porque aqui tem muita vegetação. Então, quando os moradores aqui da área viram que era um princípio de incêndio, chamaram o Corpo de Bombeiros veio. Quando chegou no local, viu que as chamas já estavam muito altas por conta, olha, da vegetação e conseguiram acabar com esse fogo. A gente, inclusive, tem uma entrevista com o bombeiro dizendo o que encontrou quando chegou no local. Vamos ver. Quando nós chegamos aqui ao local, as chamas bastante altas, um incêndio de uma proporção bem elevada e o difícil foi o acesso. Nós conseguimos aqui pelas duas extremidades e tentamos o acesso, não conseguimos. Voltamos aqui, fizemos a entrada forçada com a autorização do proprietário e combatemos o fogo. O terreno fica por trás dessas lojas, então? Isso, fica por trás das lojas daqui, um terreno abandonado. Tendo baldio lá e a loja aqui tudo abandonada. Sim. Pois é, eu já subi aqui para que vocês vejam, olha, a escadaria, porque essa lateral, geralmente, como o terreno, ele é um terreno baldio e os moradores de rua, eles sempre procuram um abrigo para ficar durante a noite. Então foi isso que o Paulo encontrou quando viu esse terreno aqui. Ele costumava entrar, mas ontem aconteceu esse crime. Olha só por onde é que esse terreno, na verdade, é dessa casa aqui, que é uma casa abandonada. Ela fica aqui na General Osório. A gente não sabe se o Paulo entrou por aqui, não dá para saber, mas porque, olha, a janela está aberta, então não dá para saber por onde ele entrou. O que se sabe é que ele estava lá no terreno. E por isso ele foi atacado por esses 3 homens.
A polícia já informou que possivelmente ele entrou por um buraco que tem no terreno, então é mais fácil no muro do terreno. Aqui nessa área a gente encontrou uma câmera de segurança, uma câmera aqui, ó, tem aqui nessa loja, mas está virada para esse lado. Como os criminosos entraram também pela parte do terreno, naquela área, eu olhando não enxerguei nenhuma câmera que dê para identificar, ter flagrado esses homens saindo. Mas quem sabe, né? Eles saíram por aqui, por essa lateral, e aqui, como tem muitas lojas, alguma dessas câmeras pode ter flagrado esses criminosos aí, porque é um crime brutal, uma coisa como essa, porque a gente sabe que esse homem está sofrendo muito porque teve 45% do corpo queimado e é muito difícil. Eu volto contigo, João. Muito bem, Glaucinha. É a pergunta que a gente faz, né? Foi maldade ou acerto de contas? Obrigado, viu, Glaucinha? Obrigado. Ela direto do local onde tudo aconteceu, naquele terreno. E dali, o Paulo saiu. Paulo, com apenas 24 anos, ele saiu depois de ser brutalmente agredido, amarrado e ter o corpo incendiado. Ele saiu daqui, ó, onde você vê agora o bombeiro. Ele saiu daqui e foi lá pro Parque da Lagoa, pro Parque Solon de Lucena. Foi ali para quê? Para pedir ajuda. Com o corpo, a metade ou quase a metade do corpo queimado. Foi para lá pedir ajuda. E aqui as pessoas chamaram o pessoal do SAMU, a Polícia Militar também apareceu para poder prestar atendimento e o socorro a esse jovem de 24 anos. O Carlos Daniel está por aqui já? 6h13 agora? 6h13, cadê o Carlos Daniel? Porque o Carlos Daniel correu lá para a porta do Hospital de Emergência e Trauma aqui da capital, que é um centro especializado para atender esse tipo de vítima, né? Vítimas de queimadura. Ele teve quanto do corpo queimado e qual o estado de saúde dele, hein, Carlos Daniel? Bom dia para você. Bem-vindo ao Correio Manhã, meu filho. Oi, João, bom dia para você e para toda a Paraíba. Esse homem de 24 anos, identificado pela polícia por Paulo Borges, ele teve 45% do corpo queimado. Ou seja, é uma situação extremamente delicada, que requer muitos cuidados. Por isso que ele foi trazido por uma ambulância da unidade de terapia intensiva aqui para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa e se encontra nesse momento entubado na unidade de tratamento daqui do Hospital de Emergência e Trauma, que é especialista no tratamento desse tipo de ocorrência. Esse homem, como eu disse, chegou ontem socorrido por uma ambulância do SAMU, que o encontrou ali no Parque Solon de Lucena, a Lagoa, aqui em João Pessoa, depois de ter toda essa porcentagem do corpo queimado. Além das queimaduras, João, esse paciente apresenta muitos ferimentos pelo corpo, ou seja, o que leva a polícia e os médicos que o atendem nesse momento a crer que, além de ter sido vítima desse incêndio, né, ele também foi brutalmente espancado. Nós procuramos agora há pouquinho conversar aqui com algum representante da base militar, da Polícia Militar, que tem aqui instalada no Hospital de Trauma de João Pessoa, mas ainda não conseguimos informações se algum parente, se algum amigo deste homem de 24 anos teria vindo aqui até a unidade hospitalar para buscar mais informações. Mas, de acordo com a assessoria da unidade hospitalar, o quadro de saúde deste paciente é considerado gravíssimo. Por isso que, nesse momento, ele se encontra ainda entubado, como eu disse, e recebendo todos os atendimentos dos médicos especialistas nesse tipo de atendimento na unidade de tratamento de queimados. E por conta dessas poucas informações de identificação, a equipe médica ainda tem um pouco de dificuldade para dar prosseguimento a esse atendimento desse homem. Inclusive, nesse momento, nós estamos acompanhando a chegada aqui de uma viatura da Polícia Civil e a Polícia Civil, obviamente, é quem investiga esse caso, que é cercado de mistérios, visto que esse homem poderia ter sido vítima aí dessa rixa, ou talvez um envolvimento com facções criminosas, ou talvez até acerto de contas. Todas essas linhas de investigação são trabalhadas, são minuciosamente trabalhadas pelos investigadores da Polícia Civil para tentar elucidar esse caso que envolve brutalidade, violência e também covardia. E claro, a gente vai seguir acompanhando todos os detalhes e atualizando ao longo da programação.
Ou fizeram tudo isso, Carlos Daniel, por pura maldade? É isso que a gente quer saber e eu volto. Obrigado, Carlos. É isso que eu quero falar ainda na edição de hoje, sobre o ataque a esse jovem de 24 anos na região central aqui da capital. Foi acerto de contas? Alguma briga de facção? Ele tinha algum envolvimento com esses criminosos? Quem são essas pessoas, esses covardes que espancaram, amarraram e atearam fogo no Paulo? Quem são esses caras? É isso que a gente quer saber e a polícia também. Ainda nessa edição eu volto a falar mais sobre esse caso absurdo, terrível e horroroso que aconteceu na noite de ontem aqui na capital.